Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live do Estudo da Origem, toda terça-feira, 7 horas da manhã, falando sobre origem emocional dos sintomas, qual é a base, qual é o entendimento, e hoje vamos falar qual é o presente que você mais honra de ter recebido. Aqui quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta, estudioso da origem emocional dos sintomas, já há 13 anos buscando entender diferentes práticas, diferentes técnicas e metodologias, qual é a causa inicial, qual é a raiz do problema do paciente e atualmente auxiliando profissionais da área da saúde a terem esse entendimento e auxiliarem mais e mais os seus pacientes a terem resultados eficientes entre 1 a 3 sessões. Esse é o objetivo principal para que a gente possa então auxiliar aquela pessoa que vem nos buscar e também poder direcionar a ele como ele pode sair daquele sintoma, daquela disfunção. Olá, quem está entrando aí, Cláudia, Carol, Rose. E hoje, uma coisa que a gente pensa bastante, assim, principalmente nós que estamos aí após Natal, que a gente ganha os nossos presentes de Natal. Qual é o presente que você mais honra ter recebido? Será que você honra os presentes que recebe? Muitos dos pacientes que chegam na clínica, eles tendem a reclamar. Reclamam dos pais, reclamam do esposo, da esposa, reclamam das pessoas que estão à sua volta, do chefe que tem, reclamam de várias e várias situações que estão rondando eles, seja os filhos, seja todos os problemas que acontecem no seu cotidiano. Então são várias as situações que eles acabam por reclamar. Então parece que a vida de muitos é pura reclamação. Todas as situações, todos os ambientes são ruins, o trabalho é péssimo, a família eu não suporto mais. Então o que será que está de errado com isso tudo que rondeia eles? Será que eles são no pessimismo, eles são no olhar errado? Ou o que está acontecendo que faz com que eles parem de olhar o positivo da vida, né? O que receberam de bom. Eu vou deixar aqui o tema da live para quem for entrando aqui, qual presente você mais honra, né? Vamos ver aí para quem for entrando depois, saber também. E vamos dizendo se a internet está ok aqui, porque estou num local que a internet não está muito razoável. Vamos ver se às vezes ela pode ficar oscilante em alguns momentos, tá? Então, quando eu li um livro chamado Onde Estão as Moedas, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse livro. Onde Estão as Moedas, ele fala de um processo onde um menino, um homem, né, ele recebe uma herança dos pais. Só que aquela herança não é satisfatória para ele. Essa herança ele repudia, essa herança desagrada, incomoda ele porque ele queria mais, ele almejava mais, ele desejava mais. E quantos pacientes que a gente vê no nosso consultório que reclamam da herança, porque eles buscam sempre receber um financeiro. Meu pai me deixou finanças. Denise, se puder colocar o nome do livro, então você que viu que esse livro é excelente, coloca o nome do livro para o pessoal que for chegando saber também que livro é esse, que eu não consigo digitar aqui. Então esse livro ele fala desse contexto de que a gente espera às vezes dos nossos pais uma herança por dinheiro, uma herança através de moedas, né? As moedas financeiras, as moedas de ouro que a gente espera, os louros da vida, e às vezes não é tudo aquilo que a gente almeja, não é tudo aquilo que a gente gostaria, porque muitos desejam em si ter um grande valor, receber um grande legado para ter uma vida mais fácil, ter uma vida mais simples, ter uma vida mais tranquila. Só que às vezes, se a gente não honra aquilo que a gente recebe, ele tende a ir tudo por água abaixo. Quantos de vocês já não viram histórias de familiares que receberam tudo dos pais, que os pais às vezes deram tudo que eles podiam, até mais do que podiam, e aí às vezes os filhos ou os netos assumem a empresa, assumem o legado e botam tudo a perder, jogam tudo para fora. Ó, o livro ali, a Denise escreveu Onde Estão as Moedas.
Anota aí para uma leitura futura. E aí, quando você às vezes não honra aquilo que você recebe, tudo aquilo que você recebeu vai muito fácil, vai embora. A gente não recebe com amor, não acolhe com amor aquele legado que a gente recebe. E você já parou para pensar se o legado que você recebeu da vivência dos teus pais, você honra? Será que aquele legado emocional, será que todo esse histórico que eles passaram para você, você honra ou você rechaça? Da mesma forma, eu percebo que quando nós tratamos pacientes, aquele legado que eles mais rechaçam, eu odeio que o meu pai haja dessa forma, eu odeio que a minha mãe haja daquela maneira, cada vez que a minha mãe faz daquela cara, eu me incomodo, cada vez que meu pai toma essas decisões, eu me incomodo. E quando você vai atender o paciente, você percebe que ele age da mesma forma, age do mesmo jeito, repete essas mesmas ações que às vezes são tão repudiadas por ele. Mas por que isso acontece? Porque tudo que não é trabalhado, ele é replicado. Então, quando nós olhamos para aquilo que não gostamos, olhamos para aquilo que rechaçamos e às vezes não acolhemos aquela vivência dos nossos pais, acolhemos aquela vivência dos nossos avós, tudo o que eles passaram na vida deles. E acolher quer dizer honrar, né? O honrar não quer dizer que você precisa repetir a história, você precisa viver da mesma forma que eles viveram. O honrar é obrigado por tudo que vocês sofreram, obrigado por todas as vivências que vocês tiveram, mas agora eu posso ser diferente, eu posso fazer diferente. Porque muitas pessoas acabam, às vezes, rechaçando e sem querer acabam replicando. Meu pai brigava muito comigo, me batia, minha mãe alterava a voz. E aí, quando os filhos nascem, acabam repetindo a mesma história. Acabam fazendo mesmas ações, que são a de atacar os filhos, alterar a voz com os filhos, ou ter rejeições aos filhos, estar mais ausente aos filhos. Então, o que mais a gente tem ódio, raiva, rancor dos nossos pais, às vezes a gente acaba replicando sem querer, até o momento que nós possamos acolher aquilo que eles viveram, e acolher significa entender também, né? Então, quando nós podemos, o sol batendo na cara, quando o sol bate na cara, ele fica incômodo aí, né? Quando nós podemos olhar aquilo que recebemos, observar aquilo que tivemos de vivência dos nossos pais, quando nós podemos entender o porquê que eles foram do jeito que eles foram, às vezes acaba sendo muito mais fácil a gente acolher aquela vivência deles. E por isso que dentro do consultoria a gente prega tanto olhar para o transgeracional. Porque somente olhando para o transgeracional a gente pode entender porque aqueles que são os nossos agiram ou agem da forma com que agem. Se a gente não olha para o transgeracional, a gente só vai ficar na frustração. Porque meu pai agiu assim, minha mãe agiu assado, meu pai abandonou a família, minha mãe rechaçou os filhos. E cada vez que eu emprego o transgeracional dentro de uma terapia, o paciente sai muito mais leve, porque ele começa a honrar, enfim, aquela vivência que ele recebeu desses seus pais. Honrar porque, enfim, eu entendi porque o pai agiu da forma que agiu. E aí são inúmeras as possibilidades. Vamos pensar que o meu avô, meu bisavô, ele casou obrigado, então ele se sentiu preso àquele relacionamento. E aí meu pai recebeu essa informação que casamento é uma prisão. E por isso que ele trabalhava de viajante, de viajar como caminhoneiro. Por isso que ele trabalhava de uma forma com que ele se afastava da família, ou não dava tanta atenção aos filhos, ou ficava mais distante em um determinado momento. Mas ele não fazia porque queria, não era uma má intenção dele, mas sim porque dentro do inconsciente dele estava escrito que estar ali preso era um problema. Estar ali preso ia gerar uma frustração para ele, uma inquietação, um incômodo. E aí quando eu acolho e eu entendo por que meu pai saía tanto, por que meu pai viajava tanto, por que ele trabalhava em vendas, que ele saía tanto de casa, ou se a minha avó
ela engravidou antes do casamento e foi sem querer, ou minha bisavó passou por um abuso e engravidou, e aí ela teve que se submeter àquela criança, aquela vivência de estar com aquela criança. Então essa relação de bloqueio entre mãe e filho pode perpetuar na história da família. Então eu posso acolher aquela vivência, ser grato por aquela vivência, porque se a história não foi do jeito que foi, nós não estaríamos aqui. Já pensou nisso? Que se aquelas pessoas que sofreram, que se frustraram, que tiveram dificuldades, que passaram por guerras, que passaram por fome, que passaram por gravidez indesejada, casamentos difíceis, casamentos complicados, relacionamento com sogro e sogra difícil, problemas às vezes de vivência com filhos, muitos filhos para criar, se eles não tivessem persistido, se eles não tivessem aguentado as dores, aguentado a frustração, talvez nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos vivendo a história que nós estamos vivendo. E isso, aceitar essas vivências do passado, é aceitar as moedas que os nossos ancestrais nos trouxeram. E essas vivências não são de todo ruim, de forma alguma. Essas vivências, elas são uma forma de nos ensinar e nos trazer proteções para evitar que nós soframos da mesma forma que eles. Que a gente passe por uma repetição da história. Então essas vivências que eles nos trazem, fazem com que nós possamos, às vezes, tentar evitar cair numa mesma cilada, tentar evitar passar por uma mesma frustração, tentar evitar cair no mesmo buraco. Uma vez eu vi um vídeo que ele mostrava umas vacas passando por um espaço, e a primeira vaca ela cai com a pata num buraco e ela precisou de ajuda para sair daquele buraco. E só que todas as outras vacas, elas pulavam o buraco. Elas não caíam no mesmo buraco. Elas aprenderam com a experiência da primeira vaca, e aí todas as outras pulavam o buraco. Só que o ser humano não é bem assim, né? A gente vê as pessoas passando e entrando no buraco, e a gente acaba querendo entrar no mesmo buraco que eles. A gente vê tantas pessoas caindo no buraco das drogas, do alcoolismo, caindo no buraco dos erros de desenrolar de vida, caindo nos buracos, às vezes, de terapeutas que às vezes não dão certo, e a gente quer entrar no mesmo caminho das drogas, ou do alcoolismo, ou de usar, às vezes, de técnicas ou atendimentos de uma forma que não dão certo, não são coerentes. Às vezes, ao invés de irmos atrás de pessoas que realmente dão um olhar de excelência, de qualidade, e seguir, e simplesmente seguir. Só que às vezes a gente segue o mesmo exemplo dos nossos antepassados, que é: o meu pai viveu falência, eu vivo falência. Meu pai foi alcoólatra, eu sou alcoólatra. Minha mãe passou por dificuldades no casamento e eu passo por dificuldades no casamento também. Então a gente acaba repetindo padrões sem querer, por simplesmente não saber honrar a vivência que eles tiveram. Simplesmente rechaçando e não acolhendo o melhor que eles nos deram. E aí entramos num outro livro que ele fala assim, a lei del espejo, é a lei do espelho. A lei do espelho, ela diz que quando nós estamos com uma mágoa, uma frustração com alguma pessoa, claro que é interessante jogar para fora. Então, claro que você pode ter uma mágoa da tua mãe, pode ter uma mágoa do teu pai, mágoa dos teus irmãos, tudo que eles podem ter trazido, às vezes, de frustração para você. E esse incômodo, essa frustração, ela tem que ser expressa, né? Ela tem que ser botada para fora. Tem livros de religiosos, né, que falam também sobre esse contexto. E esses livros de religiosos, eles também colocam que quando nós olhamos o transgeracional, fazemos orações para o transgeracional, é importante também deixar o passado para trás, agradecer a vivência de que cada um dos nossos ancestrais trouxeram, viveram, para que a gente possa também sair daquela frustração, sair daquela vivência e ter uma qualidade de vida melhor. De nada adianta fazer uma oração do perdão para aqueles que passaram, se a mágoa ainda está comigo.
se eu ainda não estou honrando aquilo que eles viveram. Então eu preciso, às vezes, expressar toda a mágoa, toda a frustração, todo o rancor, às vezes, que eu posso ter tido. Às vezes é como escrever uma carta terapêutica, né? Então ele fala nesse livro da Lei do Espelho, escreva uma carta falando, xingando, reclamando, brigando, falando tudo que você gostaria de ter falado e nunca pôde. Mas depois de escrever essa carta, agora escreva uma carta agradecendo. Agradecer é honrar, né? Então agradecendo tudo de bom que essas pessoas nos deram. Algumas pessoas falaram assim, eu perguntei, o que foi o melhor presente que você recebeu? Foi meus filhos, foi a minha vida. E exatamente, eu acho que os nossos pais, o maior presente que eles puderam nos dar foi a vida. Se eles não tivessem tido uma relação, se eles não tivessem ficado juntos pelo menos uma noite, nós não estaríamos aqui. Agora, quem aproveita e usufrui o presente somos nós. O presente é o hoje. O passado já não é mais o presente. O passado já foi. Só que enquanto nós ficamos ainda com mágoa do passado, com mágoa do que já aconteceu, porque meu pai agiu assim, minha mãe agiu assado, eu não estou aproveitando o presente. O presente é o hoje. Você está aproveitando o presente? Será que teu paciente está aproveitando o presente? Será que esses pacientes, eles vivem o presente que é a vida? Será que eles tomam ações no hoje para poder aproveitar, para poder curtir, para poder usufruir do que eles estão vivendo, do dia de hoje, de cada história que eles podem fazer diferente no hoje? Então por isso que eu sempre falo para o paciente, quando você tem muitas mágoas do passado, jogue elas para fora. Mas jogue para fora porque se você coloca elas só por debaixo do tapete, você não está resolvendo o processo. Você não está fazendo com que ela evolua, ela cresça, ela progrida, né? Você está só aumentando ela enquanto mais raiva eu tenho do meu pai. Então de nada adianta você ir num terapeuta e falar assim, você viveu com o teu pai aquilo, teu pai agiu assim, teu pai agiu assado de dedo, né? Dando dedo no teu pai. Porque por aquilo que teu pai foi, por aquilo que teu pai agiu, você é isso hoje. O paciente vai sair dali e vai continuar na mágoa. Vai continuar na frustração. Não vai mudar nada. Tá? Não vai nada. Olha o lugarzinho que... Meia natureza ali. Mudei o foco. Então não vai ajudar nada quando o paciente sai da sessão com a mesma atribuição. Se ele está com raiva do pai e você acha conflitos que estão relacionados ao pai, ele vai continuar com raiva do pai. Não vai mudar aquela informação, não vai mudar aquele acolhimento. E quando nós trabalhamos com o transgeracional, fica muito mais fácil esse paciente olhar o porquê que aquele pai foi da forma com que foi, porque aquela mãe foi da forma com que foi. Porque eles tiveram dificuldades a serem bons pais, porque eles tiveram dificuldades em estar presentes pelas necessidades do trabalho, pelas necessidades ou por dificuldades no relacionamento, que às vezes eles não queriam ter essa dificuldade, mas acabou ocorrendo. E aí quando nós observamos de forma diferente, e podemos sim, às vezes necessário expressar a mágoa, expressar o rancor de formas das diferentes possíveis, mas que depois eu possa também agradecer. E dentro desse livro, A Lei do Espelho, ele fala no final, então escreva uma carta agradecendo tudo que essa pessoa que você teve a mágoa em algum momento, agradecendo os momentos bons. Porque a gente, quando sai, por exemplo, de um relacionamento, a gente, principalmente se sai com mágoa, só sai com mágoa. Eu não quero nem pensar nas coisas boas, eu não quero nem lembrar que houve coisas boas dentro desse relacionamento. Então se eu saio com mágoa, eu fico na raiva, na frustração, no incômodo nesse relacionamento. E aí quando é muito mais fácil, né? É muito menos doloroso você sair de um relacionamento, é muito menos doloroso sair com raiva do que sair amando. Quando você sai amando, você tem aquele sofrer de amor, o coração partido. Então é muito mais fácil sair com raiva.
Só que isso faz com que, enquanto eu estou com raiva, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu não me desligo desse relacionamento. Eu permaneço preso àquele relacionamento. E muitos pacientes, além de estar preso ao relacionamento, quando eles começam um outro relacionamento, eles têm medo de sofrer de novo. Têm medo de repetir a história. Têm medo de passar pela mesma situação que eles passaram no relacionamento anterior. Então por isso que é preciso, às vezes, deixar esse passado para trás, expressando as minhas necessidades, expressando o que eu tinha de desejos naquele momento que não foi acolhido pelo parceiro ou pela parceira, mas que eu possa saber que aquilo foi um passado. E agora eu posso viver os presentes. Porque muitos que saíram após um sofrimento, num relacionamento, têm medo de sofrer e acabam não caindo de cabeça, não mergulhando de cabeça num novo relacionamento. Porque ficam um pé atrás. Ficam com medo de sofrer de novo, medo de passar pelas mesmas vivências, pelas mesmas histórias, quebrar a cara de novo. E acabam tendo, então, uma dificuldade de amar. Amar. Seja porque a minha primeira experiência de amar foi sofrida com meu pai, com minha mãe, seja com um relacionamento. E isso fica trazendo cada vez mais dificuldade em eu viver na plenitude o hoje. Viver na plenitude o momento que é mais importante da minha vida, que é o presente. E aí entra uma outra questão, né? Mas antes de mais nada, fala aí se está fazendo sentido essas informações, me dá um feedback aí quem está assistindo. Faz sentido isso que eu estou falando? Vocês já tiveram experiência com isso? Vamos fazer uma troca aí, né? Só eu fico falando aqui. Fala aí se faz sentido, se está dando para compreender, se isso te diz alguma coisa. Quando nós falamos, algumas pessoas falaram, o maior presente da minha vida são meus filhos. Será? Será que essa deveria ser a responsabilidade deles? Eles serem o teu presente? Será que os filhos deveriam ser o teu presente? Porque eu acredito que a responsabilidade de ser um presente é muito grande. A responsabilidade de ser um presente é muito grande, porque a impressão que se o filho é o presente, a mãe ou o pai só vai ser feliz se ele estiver ali. E isso é muita responsabilidade para aquela criança. Então isso faz com que, se aquela pessoa assume um filho como o maior presente da vida dela, aquela criança é como se ela recebesse esse peso de que ela tem que estar ali presente, ela tem que estar bem, ela tem que estar feliz para que a mãe ou o pai sejam felizes. E quando a mãe ou o pai assume o papel de que o maior presente que eu recebi é a minha vida, mesmo sendo, por exemplo, adotado, que se o pai e a mãe levaram a gestação até o final, significa que eles tinham algum amor, eles deram um presente, porque senão, quantos casos eu já ouvi de pessoas que já com 2, 3 meses já encerram a gestação, dão um jeito de não vingar até o final. Então, se uma mãe levou uma gestação até o final, ela tinha um amor, mas talvez ela não podia, ela não tinha como, ela tinha os medos, ela tinha as frustrações, ela tinha as vivências dela. A gente só pode saber o outro lado quando ouve essas histórias, né? E quantos pacientes que eu já ouvi adotivos que falam assim, eu agradeço minha mãe por ela ter me doado, porque hoje eu pude estar numa família que pôde me dar muito mais do que ela poderia me dar naquela época. A Paula fala, a vida que nós recebemos é a nossa melhor presente. E exatamente, é usufruir esse presente aqui. É usufruir do maior presente que o cara lá de cima nos deu, que é a natureza, que é o presente
que é quantas paisagens, quantas coisas que temos para olhar e usufruir e poder curtir, de poder vivenciar esse, mostrar esse céu lindo de infinitas possibilidades, infinitos caminhos. É poder usufruir cada instante, cada paisagem, cada momento, agradecer, acolher esse presente, essa imagem, acolher com amor essa vivência. Porque quando nós deixamos a responsabilidade da nossa felicidade para os outros, a gente não é feliz. Porque a gente depende do outro estar feliz 24 horas por dia, estar bem 7 dias por semana, 365 dias por ano. E nem sempre o outro vai estar bem todos os dias. O outro é um ser humano. Seja os filhos, seja os pais, seja irmãos, seja parceiro, parceira. É impossível. Quando nós aceitamos o presente, que é a vida, e fazemos algo por ela, aí sim a gente pode ser feliz. Aí sim a gente pode curtir o momento. Aí sim a gente pode aproveitar aquilo que nos deram de melhor, que foi o suspiro da vida. Quando enfim eu pude respirar, aí eu pude viver. E hoje o presente que você tem é respirar. Você vê quantas pessoas que estão com dificuldade em respirar. Quantas dificuldades em hospital, quantas dificuldades, se você está assistindo aqui, eu acho que você não está com essa dificuldade. Então nós podemos ter um presente maravilhoso desde que a gente faça desse presente. Que é uma coisa que meu amigo Ricardo Hoffman fala bastante, né? De que faça um grande dia. Será que você faz um grande dia? Será que você toma a iniciativa para fazer do teu dia um presente para você? Porque se você não toma a iniciativa de fazer uma atividade física, se você não toma a iniciativa de fazer algo de bom para você, se você não toma a iniciativa para tomar a direção, para dizer, às vezes é importante dizer um não para as outras pessoas e dizer mais sim para você, aí você diz não à tua vida. Então, quando nós podemos, às vezes, dizer não aos outros, a gente diz sim a nós mesmos. Será que você diz sim a você mesmo? Ou diz não sempre a você? Porque está dizendo sim sempre aos outros. Ah, qual restaurante você quer ir hoje? Você escolhe. Qual lugar você quer ir viajar? Ah, você escolhe. Ou você pode atender até as 10 horas da noite? Sim, eu atendo. Não tem nada para fazer mesmo. É como se a tua vida não fosse nada. A sua vida não fosse um lugar onde você merecesse viver. A Lívia fala, sou muito grata a Deus e meus pais pelo presente que é a minha vida, como é maravilhoso poder viver e cumprir a minha missão aqui nesse mundo. Então, quando nós acolhemos aquela vivência, quando nós acolhemos tudo que se passou, da forma com que foi, que tudo foi da forma que foi, não tem como mudar esse passado. Que a gente possa acolher aquilo que se passou, a gente pode aceitar muito melhor o presente, que é a nossa vida, seja ela da forma com que você escolheu que ela fosse. Porque se você escolheu estar com dificuldades, você escolheu estar com dificuldades. Porque você está olhando para um lugar errado. Então, quando é possível agora olhar para o passado, acolher o passado, agradecer tudo aquilo que eles viveram e sair das síndromes de aniversário, que é a repetição da história da família, sair da repetição do que os nossos pais ou avós ou bisavós trouxeram, quando nós tomamos a responsabilidade de ir buscar entender a nossa história, de ir buscar entender os porquês que as coisas acontecem da forma com que acontecem, ao invés de ficar só reclamando, só me frustrando, só me incomodando, só rechaçando aquilo que já se passou, ao invés de fazer algo pelo meu hoje, aí eu posso ter uma vida melhor.
Quantas pacientes que vocês possam ter recebido que com dificuldade de emagrecer, que às vezes não fazem nada pelo hoje? Quantos que às vezes não fazem uma atividade física? Quantos que não fazem um cuidado com a alimentação? Quantos que às vezes não olham para eles mesmos e se permitem viver para eles mesmos? Quantos de nós, como terapeutas, às vezes, como sendo terapeutas, nos responsabilizamos tanto pelos outros, cuidamos sempre dos outros, acolhemos sempre os outros, atendemos familiares, atendemos pessoas que são os nossos pacientes, no horário que eles querem, da forma com que eles querem, sem poder às vezes dizer os nãos? Quantos de vocês nas férias, os parentes chegam de montes e pedem para você atender eles? Pedem para fazer algo? E se está equilibrado para você, ok. Mas se não está, o não também existe. Ou você tem que colocar ele um pouco mais no teu vocabulário. Porque às vezes a gente não salva quem não quer ser salvo. E a gente não é responsável para mudar quem não quer mudar. E isso é para você falar para eles também. Você tem que dizer para o teu paciente que ele tem que curtir e aproveitar o presente dele. Se ele não curtir e aproveitar o presente dele, que é a vida dele, não há técnica, terapia ou metodologia que vá resolver o problema dele. Não há formas de que nós possamos tirar um paciente do seu sofrimento, das suas dores, dos seus incômodos, se eles não vivem o presente. De nada adianta ir fazer uma técnica, fazer um método, ir lá contigo e você tentar acolher, mostrar o passado, se ele continuar na mesma revolta, na mesma frustração e na mesma dificuldade de acolher aquele passado que eles viveram e deixar esse passado para trás e viver o presente. A Cris fala aqui, live sensacional, estou encantada, deixa gravado para compartilhar e assistir 1000 vezes. Está gravado. Espero que vai ficar gravado aqui. Então, qual é o grande presente que você vai honrar hoje? Diz aí, qual é o grande presente? O meu vai ser esse daqui. Vai ser a natureza. Esse é o grande presente no meu dia de hoje, é na minha vida hoje, que eu vou aproveitar esse presente junto com a minha vida, que é o maior presente que eu recebi dos meus pais. Que eles receberam dos meus avós, o presente, que os meus bisavós receberam dos meus, para os meus avós, meus trisavós, tetravós, e assim por diante. E esse presente é o que eu vou usufruir hoje, agradecendo, honrando todas essas vidas que vieram antes de mim, todas essas vidas que sofreram, que tomaram caminhos errados, que se frustraram, que tomaram decisões que acarretaram problemas, mas que são meus antepassados, que me trouxeram moedas. E cada erro, cada escolha errada foi uma grande experiência. Cada direção foi uma grande experiência para que tornasse eu ser quem eu sou hoje. E isso faz com que, quando eu tenho essas experiências dos meus ancestrais, eu possa olhar para eles e ficar na mágoa ainda, né? Porque meu avô matou alguém, minha avó provocou um aborto, ou eu posso olhar para eles e essa dor é de vocês, essa dor, esse sofrimento é de vocês. Eu vejo hoje o que vocês passaram, eu vejo hoje a dor que vocês tiveram, mas isso não é meu. Obrigado por tudo que vocês viveram, porque graças ao que vocês viveram eu estou aqui. Mas agora eu posso tomar as escolhas que eu quero da minha vida. É de deixar de olhar para trás e olhar para frente.
É para frente que vai a vida, não para trás. Mas se eu fico só olhando para trás, eu não tomo o caminho da minha história, da minha vida. O Rui fala, e quando a pessoa insiste em ficar no sofrimento, mesmo vindo buscar a terapia. Então, quando nós encontramos um paciente, a gente tem que deixar muito claro para ele que aquilo que passou ou foi aquilo que aconteceu já é um passado. E nós não temos mais como mudar esse passado. Nós não temos mais como modificar aquilo que passou. Talvez foi por N fatores, às vezes a tua mãe talvez viveu algumas situações na vida dela que ela teve dificuldades, teu pai passou por situações profissionais que estava estressado e por isso agiu da forma com que agiu contigo em alguns momentos. Então, quando a gente consegue olhar o transgeracional é mais fácil de explicar um pouco melhor o porquê das situações terem acontecido da forma que aconteceram. Ou quando nós passamos um processo de indução para o paciente voltar para a época do que aconteceu, é muito mais fácil ele colocar para fora as necessidades que ele tinha, porque enquanto ele não coloca as necessidades que ele tinha para fora, ele fica entalado com as necessidades dele, então ele não sai do processo. Então, quando nós vamos trabalhar com o paciente, não adianta trabalhar às vezes só com o racional. O racional é uma coisa que nos bloqueia muitas vezes, nos sabota em muitos momentos. Então, às vezes é necessário voltar e aquele paciente poder expressar exatamente a necessidade mais profunda que ele tinha. E a necessidade da criança, não a necessidade do adulto, né? Se for na época de infância. Talvez aquele paciente que tem uma mágoa, tem uma frustração dos pais, ele só precisava dizer assim: mamãe, eu quero um colo. Mamãe, me dá um abraço. Papai, me protege. Ela só queria dizer isso, mas não pôde naquele momento. E não pôde, e se vai numa terapia e o terapeuta entra como a voz do adulto, né? Eu queria que meu pai fosse mais tranquilo naquela época. Ele está falando do passado, ele não está falando de estar no presente naquele momento. Então, para expressar a necessidade do momento, tem que expressar aquilo que o paciente viveu naquele momento específico. Então, é fazer o paciente voltar para a época do trauma, do conflito, e ele poder expressar aquilo que ele gostaria de ter expressado, não que o terapeuta acha que ele gostaria de ter expressado. Porque de nada adianta, às vezes, eu deduzir que o paciente teve uma sensação de perda de proteção, de deduzir que o paciente teve uma raiva indigesta, de deduzir que ele teve... É o paciente que tem que expressar aquilo que ele viveu. Qual é a necessidade que ele tinha naquele momento específico da vivência que ele teve. E quando o paciente pode voltar lá e pode expressar a necessidade, é sempre uma palavra que eles falam depois de expressar, que é: eu me sinto aliviado, eu me sinto mais tranquilo, eu me sinto mais calmo, porque enfim ele pôde dizer o que ele nunca pôde dizer. É a primeira lei biológica, né? A primeira lei biológica é viver um conflito de forma inesperada, aguda e vivida no isolamento. No isolamento significa não poder expressar. E quando ele enfim pode expressar o que ele nunca pôde expressar, aí é como se fosse um alívio ele poder dizer aquilo que ele nunca pôde. Mas, de novo, não como adulto expressando como hoje aquilo que aconteceu lá atrás, mas sim como aquela pessoa lá no passado podendo expressar aquilo que ela queria expressar naquela época. Hoje, como adulto, eu posso às vezes ressignificar entendendo que meu pai agiu da forma que ele agiu, porque ele viveu determinadas situações. Hoje, como adulto, eu consigo entender que minha mãe tinha suas vivências, ela tinha cuidado do meu outro irmão, né? Tanto é que muitos homens ou mulheres começam a retornar ao relacionamento com o pai e com a mãe depois que têm filhos, né? Porque daí eles começam a entender como é ser pais. E aí eu acolho melhor como meu pai e minha mãe viveram minha infância. Mas se eu não entendo aquilo, eu não consigo acolher de uma forma diferente. Eu ainda fico na mágoa, na frustração. E além disso, se o paciente não consegue chegar a esse ressignificar, não consegue compreender isso da forma com que aconteceu, a gente também tem que entender que a vida é um livre-arbítrio. Se o paciente precisa disso para ele viver, é a escolha dele.
Nós, como terapeutas, damos o direcionamento. Nós, como terapeutas, observamos, orientamos, mas não mudamos ninguém. Quem muda é o paciente desde que ele queira mudar. Quem muda é ele só. Nós não podemos fazer nada para mudar o paciente se ele não quer. Então nós podemos mostrar o outro lado da moeda. Nós podemos mostrar como é para as outras pessoas talvez ter vivido aquela situação e por que elas agiram da forma com que agiram. Mas nós não podemos obrigar esse paciente a agora, você deixa o passado para trás e viva a tua vida no agora. Porque para ele pode ser uma proteção. Pode ser uma proteção tão forte estar com essa mágoa que talvez é importante para ele. Então nós podemos acolher aquele paciente como ele deseja. Mostrando o lado, se você continuar com isso, o teu sintoma está aí. Enquanto você continua, o sintoma vai continuar. Enquanto você continua vivendo essa situação, o sintoma não vai sair. Mas eu não quero reatar com meu pai. Você não precisa reatar com teu pai. Você precisa simplesmente expressar talvez tudo o que você gostaria, agradecer aquilo que de bom houve lá no passado, mas ninguém está dizendo aqui para você ir lá voltar a ver teu pai. Isso vai ser uma consequência caso necessite. Mas viver esse passado, porque às vezes a gente sabe que talvez se ele voltar a querer ver o pai, às vezes o pai pode rechaçá-lo. Pode, porque a gente não mudou o pai. A gente não muda o pai se ele não quer. A gente vai trabalhar o paciente. Mas que ele possa expressar as necessidades dele, os desejos que ele tinha que não foram acolhidos, talvez deixar esse passado para o passado e poder viver o maior presente que ele teve, que é o hoje, a vida. A partir do momento que o paciente possa viver a vida, o hoje, com a história dele do hoje, com a família dele do hoje, com o momento atual dele do hoje, aí ele pode ser feliz, independente do que se passou. Talvez algum pouquinho de mágoa, um pouquinho de frustração, ok. A gente equilibra isso, né? A gente pode equilibrar esse contexto. De, por exemplo, 70% de raiva ter voltado para 20%, já é um lucro. De tanta frustração. Eu tinha situação de frustração com a minha mãe de 80%, agora está 30%, já é lucro. Já não tem tanto aquele peso. Talvez aquela doença não vai ser tão grave. A gente vai até onde pode. Não de que o ego do terapeuta quer chegar. Às vezes o ego do terapeuta quer chegar a uma resolução completa e nem sempre é possível, porque depende muito mais do que está acontecendo ao redor. Depende muito mais do paciente do que de nós, em muitos momentos. É como eu sempre falo, 50-50. O terapeuta faz 50%, o paciente faz 50%. A gente não pode reduzir a lei de 50% se o paciente não fez os 50% dele. Tá? Se o paciente não fez o tema de casa dele, é a mesma coisa que um fisioterapeuta pedir fazer um atendimento por semana no paciente e ele tem dor nas costas por carregar saco de batata e o resto da semana ele carrega saco de batata o dia inteiro sem cuidar da postura, sem cuidar de todas as informações que o terapeuta deu para ele, o fisioterapeuta deu para ele. Então de nada vai adiantar. Tá? Então a gente precisa equilibrar esse processo. Eu estava ouvindo um podcast sobre irradiação e se falava bastante desse contexto, né, de às vezes o paciente ele vai estar no ambiente de radiação o tempo inteiro. Então se ele está com dor de cabeça e ele deixa o celular do lado da cama ou embaixo do travesseiro para dormir, a radiação do celular vai atingir a cabeça dele e vai provocar dores de cabeça. Então de nada adianta fazer uma sessão a semana inteira se o processo ele continua vivendo. Se o Wi-Fi fica do lado dele o tempo inteiro, se ele fica do lado de uma subestação de energia, então ele vai ter radiações.
ele vai ter intoxicações eletromagnéticas. Então, de nada adianta a gente trabalhar nesse contexto se há um outro contexto, trabalhar no emocional se há outros contextos afetando. Então o paciente tem a responsabilidade também de mudar as coisas na vida dele, desde que você entenda chegar aonde está esse padrão conflitivo de alteração. Espero que vocês tenham gostado dessas informações da live de hoje. Quinta-feira, 7 horas da manhã, tem live com a Maísa e nós vamos falar mais sobre passado, presente e futuro. Vamos falar um pouco mais sobre o futuro, como olhar para o futuro e não só para o passado. Então aguarda aí, espero que vocês tenham gostado de todas essas informações. Se vocês estão de férias, uma ótima férias para vocês, bom proveito e obrigado por estar aqui das 7 horas da manhã comigo, em pleno esse momento de férias aí entre Natal e Ano Novo. Se você está trabalhando, obrigado por você estar aí gastando um momentinho comigo aqui, ouvindo todas essas informações. Se você está assistindo depois, deixa seu feedback aí do que você achou sobre a live e te vejo quinta-feira com a Maísa. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!